Oi, gente. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vou falar para vocês sobre a Dendrobium agregatum, ou também chamada de Dendrobium lindley. Mas antes, gente, eu peço a vocês que vocês deixem seu joinha, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para as pessoas receberem dicas do meu cultivo aqui de orquídeas. Vou tentar passar para vocês as minhas experiências aqui com elas. Gente, essa orquídea é uma orquídea epífita. Ela é nativa, é encontrada na China, Tailândia, Vietnã e também em outros países da Ásia. Ela é uma orquídea de pequeno porte. Vocês podem estar vendo que aqui os pseudobulbos dela é pequenininho, média de 5 a 10 centímetros, né? Ela é bifolhada. Às vezes ela vem, pode ser que ela vem com 2 folhas aqui, ó, como essa. E no seu habitat, gente, ela passa por uma grande variação climática, né? E então eu vou contar para vocês o que aconteceu com ela e como que é o cultivo dessa orquídea. Que tem, lá no habitat dela, tem alguns meses que chove muito, né? Só que em outros, né, ocorre uma seca. E ela costuma florescer entre os meses de setembro e a outubro. E as suas flores, né, dizem, né, que duram de 2 a 3 semanas. Mas, gente, aqui ela não durou, viu? Aqui no meu cultivo. Infelizmente, sim, agora ela tá, né, olha aí, murchando. E ela acho que tem 1 semana que tá aberta. Olha esse cacho lindo. Infelizmente ela tá murchando. Eu tava esperando para ver se eu, né, mostrava para vocês os 2 cachos dela, que tem outra aqui do lado. Mas, gente, infelizmente não deu, né? Eu tenho que gravar agora, porque senão vocês não vão ver floração, né? Porque é muito bom, né, de encher os olhos uma floração assim, vocês vê o vídeo com, né, a planta florida. E eu creio assim que se você tiver num clima mais ameno, as flores dela vão durar mais tempo, né? Mas aqui, agora, nessa estação que eu estou agora na primavera, a temperatura tá variando entre 30, 32, por aí. E mesmo assim, esse clima aqui tá atípico nesse tempo agora. Porque o ano passado as florações dela não durou nada, foi muito pouco tempo mesmo. Ela pode durar assim de 2 a 3 semanas, mas, né, num clima mais ameno, né? Não estando tanto num clima numa temperatura muito alta. Então, gente, é assim. Vocês devem fazer assim com ela. No verão, gente, vocês fornecem a ela umidade, né? Uma umidade boa mesmo. Entre 80% a 85% vocês podem estar oferecendo essa umidade para ela no verão, né? E no outono e no inverno pode até diminuir um pouco, mas mesmo assim vocês têm que ter a umidade acima de 60%. E, gente, uma questão para fazer ela florescer é a rega. Ela tem um fatorzinho aqui interessante na rega. Tanto que só floresceu essa. Vocês podem ver que essa planta minha, ela está no bambu, na metade de um bambu. Aqui, gente, ela tem casca de pinos, pedra brita e tem também um pouco de casca de coco, que eu resolvi, né, eu comprei umas cascas de coco e resolvi tentar plantar a orquídea nela, e ela gostou, tá vendo? Ela achou até bom. Então, gente, é assim como funciona a rega dela. Quando chegar lá para março, né, quando começar o outono, você vai diminuindo a rega dela aos poucos. Você vai diminuindo até chegar a regar elas
uma vez na semana, de 7 em 7 dias, você pode regar abundantemente. E quando chegar no inverno, gente, você tem que cessar a rega dela. Você pode cessar a rega dela, e só se o seu clima for muito seco mesmo, como o meu aqui, você observa a sua planta. Se tiver muito seco, você dá uma borrifada boa, né? Ou então dá uma regadinha mais ou menos a cada 7 dias, mas mesmo assim, gente, olha aqui, essa minha aqui, ela tava lá no alto, e um lado dela, esses dois lados aqui, tava algumas orquídeas que eu regava sempre. E desse lado aqui, né, porque ela fica de travesso no meu orquidário, desse lado aqui estava uma Dendrobium nobile. Então eu não regava, né, fazia o estresse hídrico na Dendrobium nobile e regava a planta que estava do lado dessas aqui. Então o que aconteceu? Elas receberam, por mais que eu tentasse evitar a água e nelas aqui, que eu tentei evitar, coloquei um plástico em cima, porque não tinha onde eu colocar ela, outro lugar para me colocar ela, mas não adiantou, ela recebeu a rega. Então, por isso que essas aqui não floresceram, elas estão vindo brotações ao invés de virem flores. Então, gente, quando for o período do verão, vocês podem regar à vontade. A primavera, depois da floração, também vocês podem regar ela à vontade. Mas esse período de outono, inverno, vocês podem diminuir a rega, mas observa, vê se a sua planta não tá com muito seca, secando os pseudobulbos, murchando, né, sofrendo demais com o estresse hídrico. Tem como você observar, ela vai murchando, vai secando. Qualquer coisa você vai e rega novamente, né? Não deixa a sua planta sofrer. A orquidofilia é assim, você tem que estar observando sempre a sua planta. E esse período, gente, dela é tipo um período de descanso, porque ela cresce, né, durante a primavera e o verão, ela emite os seus novos brotos e emite as florações. Esse período ela está crescendo, se desenvolvendo. Aí, depois disso, começa o período do descanso, né, que é o outono e o inverno. Então, assim, você tem que fazer, né? Assim é no habitat dela, você precisa de fazer isso para ela descansar, para estar emitindo essas florações. E também você pode tirar também a adubação, certo, gente? A rega e a adubação também. Você não precisa de estar fazendo a adubação dela nesse tempo de outono e no inverno. E no fator da luminosidade, gente, ela gosta de bastante luz, viu? Aqui ela fica lá em cima, você pode colocar ela mais no alto. No tempo do verão, se você quiser deixar ela mais um pouco embaixo, quando ela estiver florida, a minha eu desci ela, porque eu sabia que as florzinhas dela não iam aguentar, né? Eu desci ela. Se você quiser descer ela no tempo da primavera e verão, tudo bem, mas quando chegar o outono e inverno, ela precisa de mais luz. É a época que ela mais precisa de luz, de receber luz, para ela estar florescendo e também depois, né, emitindo uma nova brotação. Nessa época de repouso dela, viu? Ela precisa de mais luz. E também vocês coloquem ela num lugar um pouco mais ventilado. Orquídea em geral, gente, precisa de ventilação. Tem algumas que não toleram muito, o vento muito forte, mas orquídea em lugar abafado, ela não vai bem, de jeito nenhum. Pode vir a ter vários problemas aí com fungos, cochonilhas e outros fatores aí que a gente sabe que acontece com elas. Então, cultivando elas no local mais ventilado é o melhor, viu, gente? E então é isso, gente. E espero que eu esteja ajudando vocês no cultivo das minhas lindezas aqui. É o que eu espero, tá ajudando todo mundo aí para saber cultivar as orquídeas. E fiquem todos com Deus, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.